programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje as principais lutas dos profissionais da educação. O objetivo do governo, o foco do governo, o projeto do governo Romeu Zema é a diminuição do tamanho do Estado e o atendimento aos interesses dos empresários. Uma escola para todos e todas. Hoje a luta pela escola da mulher que tem consciência de como que seus filhos, adolescentes e até crianças podem ser eliminados, a luta pela escola é a luta por vida. Por que ensinar é tão importante quanto qualquer outra profissão? Porque ali estão filhos de trabalhadores, filhos de empregadas domésticas, que têm o direito de ter a oportunidade de ocupar postos de comando nessa sociedade para fazer a diferença que a gente espera. Por que a reforma da Previdência vai acabar com a possibilidade de uma aposentadoria digna em nosso país? A Previdência não mexe nos privilegiados, ela mexe no povo, exatamente porque as pessoas que têm salários vultuosos, elas não dependem do sistema, da Previdência Social. Essa mexida com essa reforma, ela não tem impacto só na Previdência. Terá impactos na saúde, que terá impactos na assistência social. Atualidade. As principais lutas dos profissionais da educação. É muito importante que todos nós da categoria e do conselho, que somos lideranças, entendamos a conjuntura a qual nós estamos enfrentando. O objetivo do governo, o foco do governo, o projeto do governo Romeu Zema é a diminuição do tamanho do Estado e o atendimento aos interesses dos empresários. Não há nenhuma discussão em relação à nomeação de concursados, cumprimento de piso na Constituição, cumprimento da Lei 21.710, todas as questões financeiras. A resposta do governo é: nós precisamos aprovar o projeto de recuperação fiscal e precisamos vender a CEMIG e a Copasa para resolver o problema do Estado. Essa é sempre a resposta que o governo tem dado. O projeto político do governo é vender tudo que for possível e entregar de graça o que não precisar ser vendido pela legislação. O projeto do governo é a venda de todo o patrimônio mineiro, se for possível. Se não for possível vender, eles vão entregar de graça mesmo, porque o projeto do governo é um projeto de um Estado minúsculo, que não inclui a classe trabalhadora, que não inclui a sociedade e que não inclui os funcionários públicos estaduais. Então, o que eles querem para nós? São 6 anos de salários congelados, 6 anos de carreira congelada e 6 anos sem qualquer tipo de reajuste salarial. Não pode fazer nada. Tira toda a autonomia do Estado, tira toda a soberania de Minas Gerais e nos submete a uma regra muito dura de arroxo e de sacrifício do funcionalismo de uma conta que não é nossa. Precisa ser uma batalha de toda a sociedade mineira, de todos os servidores públicos, de toda a população desse Estado, que ainda não sabe, e é nossa tarefa dizer o que significa a recuperação fiscal para o cidadão comum que precisa ir no posto de saúde, que precisa ter acesso a serviços públicos e que não terá acesso se esse projeto for aprovado. A nossa categoria não faz ideia ainda do que é o regime de recuperação fiscal. E talvez nós tenhamos ainda que nos debruçar mais sobre o que é isso e incorporar mais o tamanho desse bicho. O regime de recuperação fiscal, de tudo que eu vi de proposta até hoje, é a maior ameaça ao funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Por quê? Durante 3 anos, não tem luta pelo piso durante 3 anos se o regime for aprovado. Aliás, luta tem, mas na legislação, a gente não vai ter o direito de receber durante esses 3 anos. Não tem progressão de carreira.
Acabou a carreira congelada por 3 anos. Não tem nomeação em concurso. E o pior, o regime de recuperação fiscal, ele não é um perdão da dívida do Estado de Minas Gerais. Ele é uma suspensão da dívida, porque daqui a 3 anos o Estado tem que voltar a pagar a mesma dívida. E depois que a gente tiver com a nossa carreira quebrada, sem receber o piso, com a CEMIG vendida sem dar receita para o Estado, com a Copasa vendida sem dar receita para o Estado, vocês acham que eles vão fazer o quê? Eles vão renovar o regime de recuperação fiscal e nós ficaremos 6 anos sem piso, 6 anos sem concurso, 6 anos sem progressão de carreira, 6 anos sem nomeação. Nós estamos em estado de greve e em estado de construção de uma greve que talvez se torne uma batalha campal contra o fascismo e o neoliberalismo que o Zema representa nesse estado. O estado de Minas não está quebrado. É mentira. O estado de Minas está terceirizado. O estado de Minas abre mão de 12 bilhões de reais por ano de arrecadação, através de isenção fiscal, através de benefício fiscal e através da sonegação fiscal. A culpa da falta de recursos não é nossa. A culpa da falta de recursos é da má gestão e das colocações de benefícios fiscais que foram colocados ao longo da vida desse Estado. E isso é importante, porque sem recursos não há financiamento na educação. Então é nesse sentido que a gente precisa conhecer, para a gente fazer a discussão correta, perfeita. Esse Zema, senhor governador, que vai lá e corta o tempo integral, além de desempregar dezenas de professores, há toda uma complexidade social. Nós temos famílias que estão sofrendo na pele porque não podem manter seus empregos, e que nós possamos exigir do Zema não apenas aquele número de escolas, mas o direito fundamental da criança e do adolescente, que precisa ser preservado, e na continuidade o direito do professor e do servidor que estava no tempo integral. Quem luta, educa. Pegar as palavras emprestadas de uma companheira muito querida que não pôde estar hoje aqui conosco, para expressar a nossa alegria em ter todos vocês aqui e em celebrar os 40 anos de luta desse sindicato. Queridas e queridos trabalhadores e trabalhadoras da educação de Minas Gerais, gostaria muito de estar com vocês nesse momento. Na verdade, estou, pois meu coração e meus pensamentos estão. Tenho pensado muito no nosso sindicato, na nossa história, na atual conjuntura e nos desafios que estão postos para nós. E é exatamente a nossa história que me dá esperança e, acredito, nos aponta caminhos. Criamos, construímos a UTMG há 40 anos atrás. Vivíamos o período da ditadura militar no Brasil e participamos efetivamente da sua queda e da reconstrução da democracia no nosso país. Participamos da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, das mobilizações pelas diretas já. Estávamos em cima do carro de som na grande manifestação da Praça da Rodoviária, da elaboração da Constituição de 88, da LDB. Criamos a CUT, a Coordenação Sindical dos Servidores Públicos, o Partido dos Trabalhadores.
conquistamos e transformamos a CPB em um sindicato de lutas, a CNTE e muitas coisas mais. A nossa história nos mostra do que somos capazes de fazer se estivermos juntos e organizados. E é justamente nisso que precisamos, a meu ver, focar hoje, na discussão e no livre debate de ideias, onde erramos porque erramos, já que estamos vivendo e sofrendo este enorme retrocesso político. E o que precisamos fazer para retomar o caminho da construção de uma sociedade justa e igualitária, radicalmente democrática, ecologicamente responsável, mais humana e solidária. E pensando nisso tudo, acredito que o caminho está na revisão de nossa história e na reconstrução da trilha, radicalizando no processo de gestão democrática, o que não é fácil. Discutir com o que pensa diferente de nós é extremamente difícil. Não nas redes sociais, aí é fácil. Estou falando do que fazíamos no início da UD. Íamos para as escolas conversar com as professoras e professores, eleger representantes, trazer os jovens para a luta. A nossa saudosa organização por local de trabalho. Me disseram recentemente que hoje em dia não podemos entrar nas escolas para conversar com professores no horário do recreio. Isso é verdade? Se for, que tal começar por aí? Nosso sindicato tem 40 anos e nós, não sei se hoje, a maioria dos filiados em torno de 60. Precisamos rejuvenescer o nosso sindicato. Podemos ajudar nisso. Para isso, podem contar comigo. E precisamos cuidar com carinho de nossos espaços de gestão democrática. Dá muito trabalho, mas vale a pena. E é aí que a nova gestão de liderança se forma, aprende, como eu, a Bia, Denise e tantos outros aprendemos, a coordenar uma reunião de forma produtiva, tirar decisões as mais consensuais possível, e não havendo possibilidade de consenso, acordos, a maioria decide após o debate e a votação. E a decisão da maioria é soberana. Simples? De jeito nenhum. O autoritarismo tem braço de ferro, e se nos descuidamos, ele se instala. A primeira vez que falei em público, minhas pernas e mãos tremiam, mas é assim que a gente aprende. Precisamos da nova geração de professores organizada, pensando e debatendo dentro das escolas, construindo no dia a dia a escola e a sociedade que queremos. Não existe um modelo, existe a história. E refletir sobre a história da humanidade e os conhecimentos por ela produzidos podem nos orientar nas nossas escolhas. Precisamos reagir à tentativa de destruição da educação pública e fortalecer a luta por uma escola pública laica, plural, democrática e de qualidade para todos, sem mordaça. Precisamos continuar lutando por nossa valorização profissional e por nossos direitos. O desafio é gigantesco, eu sei, mas como disse uma velha professora, a história não se transforma em décadas. E vamos à luta! Educação em Debate. Uma escola para todos e todas. Professor, qual que é o lugar da educação na construção e principalmente na manutenção da democracia no Brasil? Eu acho que, sobretudo a democracia que vem de cima para baixo, não tem tido um papel muito importante. Porque as próprias elites não querem essa democracia. Sobretudo uma democracia em que os setores populares, sem terra, sem teto, sem renda, das periferias, do sertão, dos campos, participem do poder. Então, esta é uma questão muito séria. Eu acho que temos que tirar um pouco, ou bastante, essa ilusão de pensar que pela democratização da educação, a democracia se realiza. O que quer dizer autoritarismo hoje no Brasil? Eu acho que não precisamos
buscarlo muito longe. O autoritarismo está, por exemplo, na última, ontem, quando colocava a lei das armas. Hoje não temos uma pátria amada, temos uma pátria armada. Hoje não temos um poder democrático a serviço dos direitos humanos. Hoje temos um poder armado. Como é que o professor pode agir ou pode ainda ter esperança nessa luta contra o autoritarismo ou pela democracia ou pela valorização de todos os indivíduos? Dentro das escolas há muita luta por direitos. Hoje de manhã, quem levou todas as crianças à escola foi Dona Maria, mãe da favela, da vila ou dos campos, que levou para as escolas. Com a esperança de quê? A esperança, sobretudo, de que seus filhos não sejam exterminados. Hoje a luta pela escola da mulher que tem consciência de como que seus filhos, adolescentes e até crianças, podem ser eliminados, a luta pela escola é a luta por vida. E isso obriga a escola a repensar-se. A escola não é só um lugar onde se aprende a ler e escrever e se dominam os saberes da base nacional comum. A escola tem que ser, primeiro, o lugar de proteção de vidas ameaçadas. Profissão, educador e educadora. Por que ensinar é tão importante quanto qualquer outra profissão? A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, entregou no último dia 3 de julho voto de congratulações ao diretor da Escola Estadual Davi Campista, Dinei Lenon de Paulo, localizada no município de Poços de Caldas. O que me motivou a apresentar esse requerimento aprovado pela nossa comissão é a tarefa de ver professoras, auxiliares de serviço, pedagogas, assistentes técnicos, vice-diretores, diretoras de escola, diretores de escola, fazendo um trabalho no dia a dia de excepcional interesse para a comunidade escolar. Mas nós estamos vivendo um momento obscurantista. É como se a educação pública nada fizesse e fosse responsável por inúmeros problemas, das quais ela não é responsável, mas ela é parte importante que tenta lidar e superar esses momentos que nós estamos vivendo. Então, Dinei, foi uma honra propor, e agradeço aos meus colegas a aprovação desse voto de congratulações, considerando a importância da sua gestão. Me sinto muito honrado por receber essa homenagem, que é uma homenagem que reflete o trabalho de toda uma equipe, um número de 100 profissionais na nossa escola, que atende 1.200 estudantes, são 1.200 famílias, muitas das quais participantes ativas da nossa escola. E eu gostaria de dizer com muito orgulho que a Escola Estadual Davi Campista é uma escola que, nas avaliações externas, ela obtém resultados muito positivos. Eu fico muito honrado pela homenagem, e reforço que ela é uma homenagem no nome da pessoa do Dinei, mas ela se estende também no seu mérito a todos que fazem esse trabalho. Nós temos uma equipe de voluntários na escola que faz um atendimento psicológico, são 8 psicólogos que desenvolvem esse trabalho, liderados pela psicóloga Stephanie. E, além de tudo isso, é uma escola que as pessoas são muito felizes, né? E a gente que faz esse trabalho, a gente procura sempre trazer a valorização da escola pública, sempre com aquele discurso de que o que há de melhor deve ser ofertado para esses meninos, porque ali estão filhos de trabalhadores, filhos de empregadas domésticas, que têm o direito de ter a oportunidade de ocupar postos de comando nessa sociedade para fazer a diferença que a gente espera. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que quase uma turma inteira de estudantes do nosso 9º ano, nós perdemos, entre aspas, para o Instituto Federal no processo seletivo, pela qualidade do trabalho que foi feito, e esses meninos puderam seguir um caminho muito positivo para suas vidas. E eu espero que esse trabalho possa continuar e que ele possa ser uma referência para todos de que a escola pública, com todas as dificuldades que nós temos por parte
do Estado, das políticas públicas, nós conseguimos fazer um trabalho diferenciado quando a gente consegue essas parcerias e quando a gente acredita que a educação deve ser libertadora e que educar é, acima de tudo, um ato político. Ele recebeu o diploma de congratulação pelo excelente trabalho como diretor da escola, por ter alcançado indicadores do PROEB, a avaliação da rede pública de educação básica em língua portuguesa e matemática, acima da média nacional e da média do Estado. Eu me sinto muito honrado e entendo que isso é fruto de um trabalho coletivo, de toda uma equipe e também pelo trabalho que é desenvolvido no aspecto pedagógico como um todo, com a prática de atividades esportivas, atividades culturais, proporcionados pelo protagonismo da juventude. O programa Roda de Conversa coloca a reforma da Previdência em debate. De que forma esta reforma, que acabou de ser aprovada em primeiro turno por 379 votos a 131, pode impactar a sua vida? Porque essa reforma, pelo contrário, muito distante do que estão falando, ela retira direitos. Se prestar atenção nos detalhes, você verá que tem muito a perder com essa reforma. A situação da Previdência, ela vem sofrendo alterações brutais desde que o Temer assumiu, quando uma das suas primeiras medidas provisórias foi determinar a revisão dos benefícios, né? Então, nós estamos dizendo que já tem mais de 2 anos que o INSS está revisando pensões por invalidez, licenças à saúde, benefícios de prestação continuada. Criam um falso discurso de que há problemas, né? Que as pessoas estariam burlando a legislação e não seriam, por exemplo, incapacidade laboral para continuar trabalhando. Mas, na verdade, o governo federal, ele incentiva os peritos a fazerem a revisão, os peritos recebem por revisão e a maior parte do que é revisto é cortado. Ou seja, é o governo Temer, do qual o Bolsonaro, né, faz aí uma continuidade de política para retirar do pobre, gente. Nós estamos falando de gente que tem um salário mínimo, gente que ganha 2 salários mínimos. Nós estamos falando dessas pessoas, porque quem de fato tem salários privilegiados no país, essa reforma não mexe e nenhuma revisão feita pelo governo federal tem mexido. O que eu destacaria é que o governo está mudando a dinâmica para que o trabalhador rural tenha o reconhecimento da sua situação como trabalhador rural. Antes, os próprios sindicatos atestavam essa condição, né, de segurado especial, e o governo está alterando isso de forma a impedir que os sindicatos dos trabalhadores rurais possam atestar essa condição de segurado especial, fazendo um controle centralizado dessa condição, de modo, inclusive, a desconhecer, a negar essa condição do segurado especial, que é o trabalhador rural. Então, uma atenção importante, porque a reforma, ela vem associada de várias outras medidas, né? O governo não está fazendo só a reforma da Previdência. Então, ele está fazendo a reforma da Previdência, ele tem medidas provisórias que alteram essa relação, por exemplo, do segurado especial e quem vai atestar essa situação de segurado especial do trabalhador rural, que é por medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional. A primeira questão, quem defende a reforma da Previdência não precisa de Previdência. Então, às vezes, a gente vê pessoas dando opinião sobre as coisas, mas ela não é opinião, ela está remunerada para fazer isso. É o caso da reforma da Previdência. O governo investiu o seu dinheiro, porque foi pago com dinheiro público, para que as pessoas falassem bem de uma reforma que vai tirar o seu direito. O próprio Ratinho as suas empresas devem mais de 70 milhões de reais de Previdência. Deve à Previdência. Então, o cara que está te dizendo que a reforma da Previdência é boa, ele deve à Previdência. Se ele pagasse a Previdência, se a Vale pagasse a Previdência, se outros pagassem a Previdência, nós teríamos mais recursos lá na nossa Previdência. Então, quem está votando a reforma da Previdência não precisa de Previdência. Eu costumo dizer o seguinte, quem é empresário, quem é rico, não precisa de Previdência, gente. Não faz a menor diferença para essas pessoas ter a Previdência.
A Previdência não mexe nos privilegiados, ela mexe no povo, exatamente porque as pessoas que têm salários vultuosos, elas não dependem do sistema, da Previdência Social. Essa mexida com essa reforma, ela não tem impacto só na Previdência. Nós temos um tripé, que é a Previdência, a Assistência e a Saúde. Esse tripé é financiado por um conjunto de impostos desde a Constituição, que organizou essa forma de política pública. Então, essa reforma, ela está desfazendo esse tripé, que terá impactos na saúde, que terá impactos na assistência social. A própria reforma já altera questões que se relacionam à assistência social e, fundamental, outras modificações poderão ser feitas fora da Constituição. Isso é o mais grave. Aquelas votações que acontecem de madrugada, sem que você possa acompanhar ou sequer entender. E a outra questão nós temos 2 regimes no nosso país que se organizam pelo vínculo de trabalho da pessoa. Os regimes próprios de previdência são regimes públicos, de servidores públicos efetivos que vários estados e municípios possuem, além estados, municípios e a União. E nós temos o regime geral, que também vários municípios também se vinculam a ele, todos os servidores que são contratados de estados também se vinculam a ele. Então é falsa essa ideia de ficar dando a ideia de que o regime próprio é um lugar de privilegiados, né? A organização, ela se dá pelo vínculo que as pessoas têm. Muitos servidores públicos estão no regime geral de previdência, aqueles municípios e estados que não têm regime próprio e aqueles estados e municípios que, mesmo com regime próprio, têm trabalhadores contratados temporariamente. A maioria da educação no estado, inclusive, está vinculada ao regime geral de previdência. E a previdência privada deveria ser algo, né, até que essa reforma seja aprovada, espero que ela não seja. A previdência privada é algo além. É algo que você pode contribuir além daquilo que você já terá como seu direito na sua aposentadoria e nos seus benefícios previdenciários. O que eles querem fazer é acabar com essa dinâmica pública e jogar as pessoas o máximo possível para uma previdência privada. Como é que o seu vereador está se posicionando em relação à reforma da Previdência? Ninguém pode ficar sem falar nada, não, gente. Ninguém pode achar que o problema não é consigo, não. Esse problema é dos prefeitos, é dos vereadores, dos deputados estaduais. Os deputados estaduais também precisam ser envolvidos nesse debate, porque no caso dos servidores públicos, várias questões virão para os estados resolverem, né? Lá na votação no Congresso Nacional, conforme ficou a votação até o momento, o déficit das previdências estaduais terão que ser resolvidos nos estados e também um aumento de contribuição. Cada região aí tem um deputado federal majoritário, não tem? Ou você tem um deputado da sua igreja, você tem um deputado do seu grupo social, né, de representação política. Vamos perguntar para o deputado? Deputado, por que você votou desta forma em relação à reforma da Previdência? Por que você acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição? Por que você tirou as regras da Constituição? Por que você votou contra as professoras? Por que você votou para modificar o cálculo da aposentadoria de modo que todo mundo, via de regra, vai receber menos quando se aposentar? Por que você votou a favor de 40 anos de contribuição? Vamos perguntar para os deputados e para as deputadas? Esse processo a gente precisa fazer, porque em agosto os trabalhos na Câmara Federal voltam e, portanto, a votação em segundo turno pode ser marcada e depois o Senado. E por antecipação, vamos perguntar para os senadores mineiros? O senhor vai votar mesmo a favor de penalizar o professor com 40 anos de sala de aula? O senhor vai votar a favor de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, de modo a excluir grande parte da classe trabalhadora de chegar até a condição mínima de direito à aposentadoria? Vamos perguntar para os senadores também, porque eles nos representam Minas Gerais. Assim, os deputados federais também com base nas regiões.